Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais uma disciplina que vai cair no teu concurso, tá? Qual é a disciplina, gente? O COGE, tá? Para ti que não conhece essa sigla, o COGE é a Lei 7.356, tá? De 1980. É o chamado Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, tá? A gente chama ele de COGE, tá bom? O que tem ali, gente? Tem várias previsões sobre os servidores, traz atribuições de escrivão, oficial escrevente, oficial ajudante, distribuidor, contador, oficial de justiça e regulamenta também questões relativas à audiência, pessoal. Claro, traz mais coisas, mas relativamente ao que cai para ti, é basicamente isso, tá bom? Então, como que vai funcionar aqui no COGE? Vocês vão ter algumas aulas comigo, tá? Escrivão judicial designado do Tribunal de Justiça. Vocês vão ter algumas aulas com o Ivens, oficial de justiça do tribunal aqui do estado, e vocês vão ter, se eu não me engano, uma ou duas aulas com a Betina, relativas lá à parte de audiência. Policial penal da Superintendência dos Serviços Penitenciários e ex-assessora de juiz de direito do Tribunal de Justiça, tá? Então, vai ser, e se eu não me engano, COGE eu acho que não, mas em consolidação vocês vão ter aulas também com o Jander, oficial de justiça aqui do tribunal, aprovado em 6º lugar no último concurso, tá? Se eu não me engano. Mas por que nós nessas matérias? Gente, a gente dividiu em razão da especialidade, tá? Como nós somos ou já fomos servidores do Tribunal de Justiça, a gente tem um pouco de familiaridade com os temas aqui tratados, tá? E aí a gente dividiu. É uma questão mais relacionada ao oficial de justiça? Bom, o Ivens vai gravar. É uma questão mais relacionada a atribuições internas? Eu vou gravar. É uma questão mais relacionada, por exemplo, à audiência, sim, mais para juiz, alguma coisa que envolva atribuições dos juízes, assessores, ela vai gravar, tá bom, gente? Tudo isso para trazer mais exemplos e mais casos práticos para vocês fixarem e lembrarem, porque o COGE e a consolidação vai ser uma matéria que vocês vão ter, de certa forma, dificuldade, alguns, né? Porque não é uma matéria que nem, por exemplo, direito penal, direito constitucional, que todo dia sai alguma coisa na televisão aí e a gente, de certa forma, já tem um pouco de familiaridade. Mas nós vamos fazer o possível aqui para tornar o teu estudo um pouquinho mais leve, certo? Então tá, gente, o que diz a nossa questão aqui? Outra coisa, gente, COGE e consolidação, a imensa maioria esmagadora das questões são questões que nós fizemos, a maioria fui eu que fiz, tá? Então são questões inéditas e inovadoras e tomara que lá no dia da tua prova o examinador não saiba disso e cobre questões iguais, certo? Sem tomar mais do teu tempo, gente, com essa breve introdução, vamos de imediato analisar a questão de número 1. Vamos lá! André, tá? Oficial ajudante. Fabrício Cajado, oficial de justiça. E Lucas, aqui no caso sou eu, tá, pessoal? Eu mesmo. Oficial escrevente. Em substituição ao escrivão judicial, depois eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, e José, oficial escrevente, não está substituindo ninguém aqui, gente, não está juramentado, não está nada, apenas oficial escrevente, tá? O que eles têm em comum, esses 4 aí, né? São servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Agora o nosso questionamento.
De acordo com as disposições do Código de Organização Judiciária do Tribunal, o COJE, quais servidores acima gozam de fé pública, gente? Vocês sabem o que é fé pública, pessoal? Não? Então tá, vocês, já adianto, como oficiais de justiça, vocês vão gozar da chamada fé pública, tranquilo? Mas, basicamente, gente, fé pública é uma presunção de veracidade de alguns atos que nós, servidores públicos, temos como se fossem uma presunção de que são verdadeiros, de que são verdade, tá? Então, para contestar, por exemplo, um ato, uma certidão de um oficial de justiça dentro de um processo, essa certidão, esse ato, goza de fé pública. O que o oficial de justiça escreveu nela tem presunção de verdade, gente. Então, para tu desconstituir, para tu invalidar aquilo ali, tu tem que trazer uma prova que tu consiga provar que aquilo não é verdade, tá? Se tu não conseguir, aquilo ali vai se presumir verdade, tranquilo? Basicamente, isso é fé pública, tá? Mais ali um conceitinho também que eu peguei aqui para vocês. A fé pública é um crédito, gente, que se deve dar a documentos emanados de autoridades públicas ou serventuários da justiça em virtude da função ou ofício exercido, como, por exemplo, o oficial de justiça. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque, pessoal, o COJE, ele vai dizer para nós quais são os servidores que gozam de fé pública, dessa chamada presunção de verdade em alguns atos processuais, tá? Por exemplo, se eu fizer uma certidão lá dentro de um processo, eu gozo de fé pública, pessoal. Então essa certidão é verdade, até que vocês provem o contrário. A certidão do oficial de justiça também é verdade, tá? Nós gozamos de fé pública, certo, gente? Mas, feita essa explicaçãozinha também, nós vamos analisar agora o que o COJE diz que é o mais importante para a gente acertar a nossa questão, tá? Mas eu não gostaria de entrar no COJE sem antes explicar para vocês o que seria a chamada fé pública, tá? Vamos lá! O que diz ali, gente? Artigo 99, tá? Considerada a classificação dos ofícios e o âmbito das respectivas atribuições funcionais, 3 são as categorias de servidores: servidores judiciais, servidores extrajudiciais e servidores de categoria especial. Gente, um exemplo de servidor extrajudicial, aquele pessoal, gente, que trabalha nos tabelionatos lá, onde tu vai registrar, reconhecer uma firma, tá? Autenticar uma assinatura no tabelionato. Ali quando tu vende um carro e vai lá assinar o teu DUT. Aquele pessoal que está trabalhando ali são os chamados servidores extrajudiciais, ok? Servidores judiciais, nós, né, pessoal? Vocês, no futuro, nós trabalhamos dentro do Poder Judiciário, nós somos servidores judiciais, tá? E por fim, nós temos os servidores de categoria especial. Tranquilo? Bom, agora para nossa questão aqui, gente. Parágrafo único, tá? Gozam de fé pública, sendo denominados serventuários, os titulares de ofícios do foro judicial e extrajudicial. Por exemplo, extrajudicial, gente, um tabelião, tá? Aquela escritura pública feita por um tabelião, ele é o titular daquele ofício, tá? Goza de fé pública, gente, goza de fé pública. Quem mais goza de fé pública, gente? Os oficiais ajudantes, lembrem da nossa questão, vocês, gente, oficiais de justiça. E agora, olha o detalhe-chave, e quando em substituição,
ou ser juramentados os oficiais escreventes. Gente, voltando aqui, tá, pessoal? Só vou ler o artigo 100 antes, tá? Que também pode cair na prova, então vamos revisar. Na categoria especial, a letra C ali, né, gente, do artigo 99, ficam reunidos os funcionários cujas atribuições não digam respeito diretamente à atividade judicial, bem como os de categoria administrativa da vara de menores. Tranquilo, galera? Voltando aqui, tá? Só para explicar para vocês. Gente, eu de carreira sou oficial escrevente, ingressei no ano de 2014, tá? Mas nós podemos substituir alguns cargos enquanto eles estiverem vagos, tá, gente? Que nem vocês, oficiais de justiça, quando tem um cargo vago, e vocês sabem que tem muitos, né, pessoal, mais de 400, vocês vão substituir aquele colega, aquele cargo vago. Para tanto, vocês vão ganhar uma remuneração extra, tá? E nós, oficiais escreventes, não é diferente. Nós podemos substituir o oficial ajudante, nós podemos substituir o escrivão judicial enquanto aquele cargo estiver vago. É o meu caso, pessoal. Desde o ano de 2017, eu exerço o cargo de escrivão judicial porque na vara em que eu atuo como chefe, não tem escrivão concursado. O cargo está vago e aí eu exerço em substituição. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu, quando em substituição, eu gozo de fé pública, ali conforme o artigo 99, parágrafo único, ou se juramentado. Gente, lá em 2014, logo quando eu entrei, eu não substituí ninguém, eu tinha acabado de entrar como oficial escrevente, eu comecei a exercer outros cargos no Poder Judiciário a partir do ano de 2015. Conforme as nossas questões forem evoluindo aqui, eu vou trazendo esses detalhes para vocês. Mas o que eu quero dizer? Lá em 2015, logo depois que eu entrei, veio ali o colega escrivão da direção do foro com uma folhinha ali cheio de coisa escrita ali, que eu nem sabia o que era, passando de mês em mês ali para os oficiais escreventes assinarem. Quando chegou em mim, eu dei uma lida. O que era, gente? Era o nosso juramento para a gente ser juramentado e para quê? Para gozar de fé pública, pessoal. Então, eu era juramentado e agora eu gozo de fé pública porque eu estou em substituição, certo? Mas o oficial escrevente, se não está juramentado, se não está em substituição, ele não goza de fé pública, certo? Então, vocês têm que ter muita atenção aí no nosso enunciado, tá, galera? E agora, com muita tranquilidade, a gente vai uma a uma resolvendo a nossa questão, tá, gente? André, oficial ajudante. Oficial ajudante tem fé pública, né, pessoal? Quem mais? Então, vamos marcar aqui, ó. O André tem fé pública. Vou marcar um azulzinho aqui em cima dele. O André tem fé pública. Fabrício Cajado, oficial de justiça. Fabrício Cajado, oficial de justiça, tem fé pública. Tranquilo. Eu, Lucas, oficial escrevente, em substituição ao escrivão judicial. Ó, tá em substituição. O que acontece? Lucas tem o quê? Fé pública. Então, os três têm fé pública. E o José? Agora eu vou perguntar para vocês, gente. O José tá substituindo alguém? Tá juramentado? O que tá dizendo ali? José, oficial escrevente. Não tá substituindo, não tá juramentado. Então, o que acontece com o José, gente? Não goza de fé pública, né? Então, o José, ó, toma pra ti, ó. José sem fé pública, tá? Quem é que tem fé pública aqui, gente? André, Fabrício Cajado e Lucas. Então, agora de posse dessas informações, nós vamos para as nossas assertivas buscar esses três servidores nela, tá bom, gente? Vamos lá. O que diz a letra A? Somente o oficial de justiça Fabrício Cajado tem fé pública. Não, né, gente? A gente viu que o Fabrício, né, nosso oficial de justiça, tem fé pública, mas eu também tenho e o André também tem. Vamos lá.
Letra B, gente, letra B, tá? Somente André, oficial ajudante, e Fabrício Cajado, oficial de justiça. Não, que sacana, gente. Eu também tenho fé pública. Vamos lá. Letra C. Somente André, oficial ajudante, Fabrício Cajado, oficial de justiça, e Lucas, oficial escrevente, quando em substituição gozam de fé pública. Galera, a princípio tá aqui a nossa resposta, mas vamos adiante. Letra D. André, oficial ajudante, Fabrício Cajado, oficial de justiça, Lucas, oficial escrevente, em substituição ao escrivão judicial, e José, oficial escrevente, gozam de fé pública. E aí, pessoal, o José não está juramentado, o José não está substituindo, então o José não goza de fé pública, tá, pessoal? Tá errada a nossa letra D. O que mais? Letra E. Somente André, Lucas e José gozam de fé pública. Não. O nosso Fabrício Cajado, oficial de justiça, também goza de fé pública. Então, pessoal, acho que ficou claro a questão da fé pública, né, gente? Oficial escrevente tem que estar juramentado ou tem que estar em substituição. Escrivão tem fé pública. Oficial ajudante tem fé pública. Escrivão porque ele é o chefe do ofício, tá, pessoal? É o chefe do cartório ali, entra como chefe de ofício, né? O oficial de justiça também tem fé pública. Então, a gente vai marcar a nossa letra C aqui, que é a nossa alternativa correta. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido também o que é a chamada fé pública, porque vocês vão ter. Logo mais, vocês vão ter fé pública, pois vão exercer o cargo de oficial de justiça. Certo, pessoal? Já encontro vocês logo ali na nossa próxima questão.